Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula do capítulo 3. Nesse vídeo que a gente está montando aqui, nós vamos falar sobre o absolutismo. Mas o que é o absolutismo na prática, né? Para a gente entender o que a gente vai estudar a partir de agora. Bom, o absolutismo é uma forma de governo em que todos os poderes estão centralizados na mão do rei. Aí eu falo poder de criar leis, de julgar, de administrar, inclusive o poder religioso está na mão do rei, certo? Na mão do rei, na mão de um monarca, certo? Para a gente entender como se consolidou o absolutismo dentro da Europa, vamos lembrar o que a Europa estava vivendo nesse momento. Para começar, a gente estava vivendo um cenário de fome muito grande, porque a Europa tinha passado por uma grande seca, né? Então, a quantidade de alimentos disponíveis para a população estava sendo insuficiente, não é mesmo? Depois, a gente viu que, além dessa fome causada pela seca, a Europa estava vivendo uma grande quantidade de gente morrendo, cerca de 25 milhões de pessoas morreram nessa época, graças a uma doença chamada de peste negra ou peste bubônica, né? Quando a gente vê a associação desses dois fatores, a peste negra e a fome, claro que a Europa passa a vivenciar uma crise muito grande. Então, dentro das cidades, começam a ter muitas rebeliões, muitas batalhas, muitas disputas entre as pessoas. Dentro da Europa como um todo, um feudo começava a guerrear com o outro, povos de outras áreas começavam a atacar a própria Europa. Ou seja, a Europa estava vivenciando um quadro de extrema crise, não só social, como também econômica e política, certo? E aí surgiram algumas pessoas, alguns pensadores, que diziam o seguinte, que tamanha desordem, tamanha bagunça que a Europa estava vivendo, só chegaria ao fim se houvesse uma pessoa forte o suficiente que conseguisse governar tendo todos os poderes centralizados na sua mão. Ou seja, essa desordem somente chegaria ao fim se houvesse um rei forte para isso. Então, a gente vai falar de alguns desses pensadores, o que é que eles defendiam, certo? O primeiro filósofo, né, o primeiro pensador que a gente vai falar é chamado de Jean Bodin, certo? Ele viveu entre 1530 e 1596 e perante todo esse cenário europeu, ele dizia o seguinte, que deveria ter um líder que não poderia receber ordens nem instruções de ninguém, certo? Essa pessoa que acabaria com todo o caos, toda a desordem dentro da Europa, ele deveria ter os seus poderes concedidos por Deus, certo? Então, quem enviou essa pessoa à Terra para governar e acabar com essa bagunça toda que a Europa estava vivendo, teria todos esses poderes, teriam a bênção, a pessoa teria sido enviada por Deus, certo? Então, esse monarca, esse rei, ele não deve receber ordens de ninguém. Ele só deve o seu juramento a Deus. Ele não deve satisfação de nada daquilo que ele deve fazer, ok? Outro cara que a gente vai falar é chamado de Jacques Bossuet. Jacques Bossuet viveu entre 1627 e 1704. O que ele falava? Né? Ele também, assim como Jean Bodin, falava que o poder de um rei ele deveria vir das mãos de Deus. E que, portanto, se esses poderes que o rei recebeu vinham da mão de Deus, o seu poder ele era ilimitado e incontestável. Ou seja, ele poderia fazer o que quiser e ninguém contestar, ninguém reclamar daquilo que ele estava fazendo, certo? Daí que surge a teoria do poder divino que nós vamos retomar mais adiante, ok? Um outro importante filósofo do momento é chamado de Thomas Hobbes, que viveu entre 1588 e 1679. Tá? Diferente do Bossuet e do Bodin,
O Thomas Hobbes ele não se apoia em nenhum argumento religioso para justificar o absolutismo, ou seja, aquela forma de governo que tem todos os poderes nas mãos dos reis. Né? Então, como que ele defendia a sua teoria do absolutismo? Né? Já que ele não se apoiava em argumentos religiosos, dizendo que Deus é que enviou aquela pessoa, concebeu os poderes àquela pessoa para governar. Bom, ele dizia o seguinte, que a sociedade ela viveria uma grande guerra de todos contra todos se não houvesse um poder absoluto. Ou seja, se não houvesse uma pessoa que basicamente tivesse todos os poderes nas suas mãos para poder governar a população, certo? Só que, para que exista essa pessoa com esse poder absoluto, todas as pessoas elas deveriam fazer um acordo concordando se submeter a esse governante, sendo que esse governante ele teria poderes absolutos, mas deveria assegurar a paz e a segurança para todas as pessoas que estavam sob o seu governo, certo? E aí, tudo aquilo que esse rei fizesse, os seus atos, os seus juízos, eles já teriam sido autorizados pela população, já que todo mundo chegou a um consenso de que aceitaria esse rei como seu governante, ok? Então, a gente falou de Baudin e Bossuet, que tinham explicações religiosas, tinham argumentos religiosos para explicar o porquê que era preciso ter um rei absolutista. Thomas Hobbes não se apoiou em argumentos religiosos. Mas o mais importante dos filósofos que pensou sobre o absolutismo foi um cara chamado Maquiavel, que viveu entre 1496 e 1527. Ele é considerado o pai do absolutismo. Ele é considerado o cara que pensou os pilares do absolutismo. E isso são coisas para estudar nas próximas aulas, ok? Então, o que eu quero que você saiba nesse momento? O que é o absolutismo? Qual era o cenário que a Europa estava vivendo quando se começou a pensar o absolutismo? E quais foram os principais pensadores? E que tipo de argumentos eles tinham? Certinho?